Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que me seguem no meu canal. Vamos aqui a mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre as escusas absolutórias, né? Escusa absolutória. Alguém pode me perguntar, mas o que é isso, escusa absolutória? Escusa absolutória é uma causa extintiva da punibilidade, né, que elas se encontram previstas no Código Penal brasileiro. Tá? Apesar de ter uma discussão na doutrina a respeito de uma delas, é importante nós frisarmos aqui, a princípio eu quero dizer o seguinte, que nós temos no Código Penal duas escusas absolutórias, no artigo 181 do dispositivo e no artigo 348, parágrafo 2º. A primeira, que está no artigo 181 do Código Penal, eu posso dizer que é uma forma extintiva da punibilidade. Okay? Já a segunda, existe uma certa divergência na doutrina que afirma que a escusa absolutória que está prevista, né, no artigo 348 do Código Penal, parágrafo 2º, ela é causa extintiva da culpabilidade. Né? Então, a primeira, do artigo 81, é uma causa extintiva da punibilidade, e para a doutrina prevista no artigo 348, parágrafo 2º, é uma causa extintiva da culpabilidade. Ok? Muito bem. Então, os que são causas, o que são escusas absolutórias? Olha, é o seguinte, são práticas, né, que são executadas geralmente contra a família do autor, né, do crime, ou a família do autor do crime pratica esse ato em relação a ele. Por exemplo, na escusa absolutória do artigo 181, né, do Código Penal, é uma prática do autor em relação a alguém da sua família, ou seja, os crimes que sofrem, né, que recebem essa escusa absolutória são os crimes contra o patrimônio. Exatamente, os crimes contra o patrimônio. Não são todos os crimes. Né? Então, hoje no Código Penal nós temos 10 crimes contra o patrimônio. Nós temos o roubo, nós temos o furto, a extorsão mediante sequestro, a extorsão indireta, a usurpação, o crime de dano, apropriação indébita, estelionato, e nós temos a receptação. Então, hoje, nos crimes contra o patrimônio, nós temos 10 crimes. 10 crimes. Então, a escusa absolutória aqui do artigo 181 do Código Penal, ela abarca em primeira mão, em primeira parte, os crimes contra o patrimônio. Os crimes contra o patrimônio. Ok? Não são todos os crimes. Então, existem crimes contra o patrimônio que, quando eles são praticados, né, pelo autor do fato, obviamente, contra alguns integrantes da sua família, o isenta de pena. O isenta de pena. E existem outros que, quando praticados, necessitam de representação da própria vítima. Nesse caso, não é uma escusa absolutória, porque nós temos o artigo 181 e nós temos o artigo 182, Código Penal. O artigo 181 diz que lá é isento de pena. Está lá, isento de pena. Nesse caso, a escusa absolutória, de fato, ela só abarca o artigo 181. O artigo 182 traz lá em seu bojo a necessidade de representação da vítima nos casos dos crimes contra o patrimônio. Mesmo que esse crime seja de ação pública incondicionada, né? Seja de ação pública incondicionada, será preciso a representação da vítima. Nesse caso, o artigo 182, ele não é uma escusa absolutória, porque traz em seu bojo a possibilidade
da punição do autor do fato se houver a representação da vítima. Então, a escusa absolutória, em primeira mão, ele só abarca o artigo 181, né, do nosso Código Penal, ok? Então, vamos lá para a primeira escusa absolutória do artigo 181. Diz lá o Código Penal: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, ou seja, este título, a expressão este título se refere aos crimes contra o patrimônio, que eu acabei de citar agora, que são 10 crimes. Porque neste título, em prejuízo, então, olha só, é isento de pena, então é uma causa extintiva da punibilidade. Então, se for praticado contra quem? Primeiro, contra o cônjuge, e em segundo lugar, contra os ascendentes, que são os pais, ou contra os descendentes, que são os irmãos. Então, um crime praticado pelo autor contra essas três pessoas o isenta de pena. Então, contra o cônjuge, contra o ascendente e contra os descendentes, claro que são os filhos, ok? O isenta de pena. A expressão cônjuge, no inciso 1 do artigo 181, a doutrina diz que, utilizando-se de uma interpretação in bonam partem, abarca também aqueles que vivem em união estável. Né? Se hoje não esqueçam que o Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição, já disse que não esqueçam disso, né? Não esqueçam disso. Já disse que a união do mesmo sexo, ela é equiparada a uma unidade familiar. Então, hoje, duas mulheres podem morar juntas e para o Supremo Tribunal Federal equivale a uma unidade familiar. Duas pessoas do mesmo sexo morando numa mesma residência, uma mesma casa, equivale a uma unidade familiar. Né? Então, essa é a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal hoje, não é isso? Então, além disso, não precisa que essa expressão cônjuge que sejam casados, basta que vivam, mesmo sem ser casados, basta que estejam lá vivendo sem ser casados. Então, essa expressão cônjuge traz essa interpretação também em bona parte para aqueles que vivem em união estável. Ok? Então, muito bem. Em segundo lugar, traz os ascendentes, que são os pais, e os descendentes, que são os irmãos. Então, vou repetir. Essas três pessoas, se o autor do crime pratica contra ele algum crime contra o patrimônio, tá? Contra o cônjuge, aí engloba os que estão em união estável, os ascendentes e os descendentes, ok? São isentos de pena neste caso. Agora, existe um outro grupo de pessoas da família, quando o autor pratica o crime, algum crime contra o patrimônio contra eles, não isenta de pena, logo não é uma escusa absolutória, tá bom? Mas mesmo assim nós vamos falar aqui, ok? Para que possamos trazer o assunto de forma completa, para que você possa entender. Então, é justamente o artigo 182, né? Quando eles são praticados contra o cônjuge desquitado, primeiro, no caso aqui não é isenção de pena, ok? Vamos falar agora do artigo 182, aqui trata da possibilidade da punibilidade do autor se houver a representação. Então, se o autor pratica, primeiro, vamos lá, artigo 182 agora, contra o cônjuge desquitado ou judicialmente separado, ele só será punido se houver a representação. Muito bem, o autor vive, por exemplo, separou, né, divorciou, e depois comete um furto contra essa pessoa, ele só será punido se houver a representação desta pessoa. Segundo lugar, se ele pratica um crime contra o patrimônio contra o seu irmão, então se um irmão furta, por exemplo, outro irmão, né, ele só será punido se o seu irmão
entrar com a representação do crime, ok? Se não houver representação, não há qualquer punibilidade, mas eu repito, a escusa absolutória só abarca o artigo 181, ok? Que traz a isenção total de pena. O artigo 182 não é escusa absolutória, porque se houver representação da vítima, existe a possibilidade da punibilidade. Vamos lá para o terceiro. Se o autor comete um crime contra o tio ou sobrinho com quem ele coabita. Então é importante observar isso. Então, se o autor mora lá com o tio, né? Mora com o tio, ou ele mora com o sobrinho, e ele comete um furto, né? Contra eles, ele só será punido se houver representação. Agora, se ele não mora, olha só, se ele não mora nem com o tio, né? Se ele não coabita nem com o tio e nem com o sobrinho, olha só que interessante, já não entra nessa questão aqui, ok? Já não entra nessa questão. Então, se ele furta um tio que mora distante ou furta um sobrinho, não precisa de representação. O crime continua sendo de ação pública incondicionada. Só vai entrar na condição de representação do crime se ele morar com o seu tio ou com o seu sobrinho. Se não morar, o crime continua sendo de ação pública incondicionada, ok? Então vamos repetir. Na escusa absolutória do artigo 181, se o autor pratica o crime contra o cônjuge ascendente ou descendente, isento de pena, ok? No artigo 182, que não é escusa absolutória, só vai haver a punibilidade se houver representação. Em que casos? Se ele cometeu um furto, por exemplo, contra o seu cônjuge, que está separado judicialmente, não é isso? Contra o seu irmão, tio ou sobrinho com quem ele viva, ele só será punido se houver a representação, ou seja, o autor ele tem que ir a uma delegacia de polícia, informar o que aconteceu à autoridade e entrar com a representação do crime, ok? Agora, veja só, não é em qualquer situação, né? Agora vamos falar da escusa absolutória do artigo 181, né? Aqui não é qualquer crime praticado contra, não é isso? Contra o cônjuge, contra os pais, são os ascendentes, e contra os filhos descendentes, que o isenta de pena, porque né? Nós não estamos aqui fazendo, claro, apologia ao crime, nem incitação pública ao crime. Não é qualquer crime. Então eu posso praticar um crime contra minha esposa, o meu marido, qualquer crime contra o patrimônio, contra ele, né? Ou contra os meus pais, né? Ou contra os meus filhos, que eu estou isento de pena. Não é em qualquer situação que você estará isento de pena. Cuidado, ok? Então vamos trazer aqui para vocês qual é a situação que não se aplica à escusa absolutória aqui do artigo 181. Qual é a situação? Primeiro, cuidado, se o crime é de roubo. Né? Lembrando que o artigo 157 do Código Penal, a diferença entre o crime de furto e o crime de roubo, lembre-se que é o quê? É o emprego da violência. Então, se for um crime de roubo praticado, né? Se for um crime de roubo praticado contra o seu cônjuge, contra os seus pais, contra os seus irmãos, tchau. Esqueça a escusa absolutória. Esqueça, não se aplica, não é isento de pena. Então, se for um crime de roubo, né, ou um crime de extorsão contra o seu cônjuge, contra os seus pais, contra os seus irmãos, você não é isento de pena. Você vai responder pelos tipos penais aqui existentes. Ou qualquer crime contra o patrimônio que você use o emprego da violência. Qualquer crime contra o patrimônio que você use de violência, você não será, não é isso? Isento de pena, ok? Então não pode haver o emprego da violência ou ameaça, porque se houver o crime de roubo, extorsão ou quando haja emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa, você não será, não receberá o benefício da escusa absolutória da isenção de punibilidade,
ok? Em segundo lugar, ao estranho, olha só, que participa do crime. Então, vamos lá, acontece muito quando o pessoal aí é viciado em drogas, né? Temos esse mal no nosso país hoje, né, que se enraizou em nosso país, infelizmente. Tá lá o filho, é viciado. Você sabe que, para quem não sabe, o viciado, ele começa a vender tudo que tem, não é? Ele começa a vender tudo que tem, os bens que tem, e depois que ele se desfaz de tudo, ele começa, né, a furtar dentro de casa, o que tiver, né, quando vir a vontade de consumir a droga, ele sai vendendo tudo que tem dentro da sua casa. É a realidade. Então, o que acontece? Está lá o seu pai, né? Seu pai ele sabe que o seu pai tem um relógio de grande valor, então ele vai lá e furta sozinho o, o relógio do seu pai. Bom, ele tem direito à escusa absolutória, porque furtou o pai, não é? Furtou o pai. Agora, ele chama um outro companheiro dele lá, um outro viciado, juntos. Entram na casa do seu pai quando eles não estiverem presentes. Juntos, furtam o relógio. O que é que vai acontecer? Ele será isento de pena, porque ele é o filho. Agora, o terceiro que com ele estava não será abarcado pela escusa absolutória. Irá responder sim pelo crime de furto. Ok? Então, o estranho que participa do crime, não recebe o benefício da escusa absolutória, não será isento de pena, ok? Terceiro, não terá direito à escusa absolutória quando o crime for praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade, ok? Isso aqui é um reconhecimento do Estatuto do Idoso, né? É isso, então, se o seu pai tem lá 60 anos de idade e você vai lá e furta o relógio dele, tchau para você. Você não tem direito à escusa absolutória, ok? Não tem direito à escusa absolutória. Sua mãe tem 60 anos, você vai e furta, né? Não tem direito à escusa absolutória. Às vezes a esposa tem um esposo que é viciado, pode acontecer, né? Infelizmente. E aí ele vai lá, sua esposa tem 61, né? Ele tem 60, ela tem 61, ele vai e furta o relógio da sua esposa, né? Furta o relógio da sua esposa, furta o dinheiro da esposa e pensa que vai ser contemplado pela escusa absolutória. Não vai. Por quê? Porque se for praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, qualquer crime contra o patrimônio não tem direito à escusa absolutória. Tranquilo aí? Deu para entender até agora? Então, a escusa absolutória, repetindo, não se aplica se o crime for de roubo, de extorsão ou se houver emprego de violência ou grave ameaça. Segundo, ao terceiro, ao estranho que participa do crime, não tem direito à escusa absolutória. E terceiro, se os crimes forem praticados contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Ok? Agora, qual é a segunda escusa absolutória que nós temos no nosso Código Penal brasileiro? Está demorando um pouco o vídeo, mas para que você entenda o conteúdo. É no artigo 348, parágrafo 2º do Código Penal, que é o que eu disse no início. A doutrina entende que não é uma causa extintiva da punibilidade. Essa escusa absolutória seria uma causa extintiva da culpabilidade. É o artigo 348, parágrafo 2º do Código Penal, que é o favorecimento pessoal. O que é isso? É quando a família presta um auxílio a quem praticou, ao criminoso, ao CAD. O que é o CAD? O cônjuge. Aí está incluído, como eu disse, aqueles que vivem em união estável, o cônjuge, o ascendente, que são os pais, os descendentes, os filhos e os irmãos. Então, esse 4 grupos de pessoas, podemos dizer 5 agora, através da união estável, 5, né? Se eles prestam auxílio, né? E se essas pessoas, o cônjuge ou o que vive em união estável, o ascendente, o descendente e o irmão, não é isso? O cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão que prestam auxílio ao criminoso, eles não respondem pelo crime. Por exemplo, a polícia vem no encalço de um delinquente que acabou de cometer lá um crime de furto.
Acabou de cometer o crime de furto. E aí, quando ele vai chegando, a esposa abre a porta. Entra, se esconde. A polícia... Não é isso? Ele esconde lá o autor do fato. Então, o que acontece? Depois, através de investigação, descobre-se que a esposa escondeu lá o criminoso, que era o seu esposo, dentro da sua casa. Escusa absolutória. Por quê? Porque ela é cônjuge, ela não responderá pelo crime. Né? O irmão vem correndo, acabou de cometer um crime, punido com reclusão. Aí eu vou falar, inclusive eu vou voltar aqui para conversar com vocês a respeito desse tipo penal, é muito, muito interessante. Né? Acabou de cometer um crime, ele entra na residência, seu irmão o esconde, depois descobre-se a polícia através de imagens que o seu irmão, ou através de informação, escondeu o outro irmão para que não fosse preso. Ele não vai responder nada, porque ele é um irmão. Então isso é uma forma de escusa também absolutória. Tá bom? Grande abraço. Se você gostou do conteúdo, ficou um pouco extenso, um vídeo de quase 22 minutos. Mas se você gostou do conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e obrigado. Até a próxima.